resolvido isso é uma realidade. Isso aí que você viu, a gente vê Jesus com um pano, pelo menos cobrindo a parte dele, mas naquele dia não tinha isso. Ele foi posto ali para ser humilhado mesmo. E tudo isso por amor, tudo isso porque ele me ama, porque ele te ama. Aí eu te pergunto hoje, não precisa me responder, mas você acha que você merecia tudo isso? Você acha que você merecia tudo que ele pagou por amor a mim, por amor a você? O quanto a gente é falho, o quanto falhamos. E ele olhou para nós com os olhos de amor, nos amou de tal maneira, ele entrega o seu único filho, por amor a mim, por amor a você. E hoje, como é muito dizer, sobre esse amor que eu quero falar. Onde o tema da minha ministração hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é o amor que sangrou por mim. Um amor que sangrou por mim, um amor que sangrou por você. Um amor que ele não olhou o sofrimento, ele não olhou a humilhação. Ele olhou para mim, para você com os olhos de amor e nos amou de tal maneira que ele falou: a dívida eu pago, o preço eu pago. Essa cruz não foi feita para ele. Essa cruz não era dele. Quem era para estar ali não era ele. Inocente, sem pecado, perfeito, mas ele se tornou pecador, porque ele me amou e te ama. Ele tomou o meu lugar, ele tomou o teu lugar. E é sobre esse amor que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Peço que você abra o seu coração e deixa que Cristo ele ministre na sua vida nessa noite, para que possamos entender o tamanho do sofrimento que ele sofreu. Querido, quando a gente não valoriza isso, quando a gente não entende isso, a gente está falando para Deus que o sofrimento da cruz, o sangue derramado não valeu de nada. Quando a gente olha e acha que isso foi algo normal, é como se eu estivesse falando para Deus: o sangue derramado não valeu de nada. O maior símbolo de amor não é o coração. O maior símbolo de amor é a cruz. Ali é onde é o maior símbolo de amor. Foi onde ele provou o amor dele por mim e por você. Ele nos mostrou que ele nos amou de tal maneira. Abra sua Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías 53. Isaías 53. Aleluia. Lá no verso 2. Isaías 53, no verso 2. Amém? Onde diz, lá no livro de Isaías, capítulo 53, no verso 2 diz: porque foi subindo como relógio, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, de dores, e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o sepultamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha luta perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem a quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos sobreviventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os seus perversos, mas como rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Até aqui. Feche seus olhos.
Baixa a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco, Deus. Obrigado, Senhor, por ter suportado, Deus, tamanha humilhação, ter suportado, Senhor, tamanha dores, Pai, a qual a gente não suportaria. A gente jamais conseguiria pagar essa dívida, Senhor. A gente jamais, Pai, suportaria passar pelaquela cruz. Mas o Senhor tomou o nosso lugar. O Senhor pegou os nossos pecados, as nossas feridas e colocou sobre si. O Senhor nos curou, o Senhor nos sarou, o Senhor nos limpou. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter olhado para nós com olhos de amor, Pai. Mesmo a gente não merecendo, o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único filho por amor a cada um de nós, Senhor. E estamos aqui nesta noite, Senhor, na tua presença para te agradecer. Sabemos que somos falhos, Pai. Erramos. Espírito Santo, eu te peço aqui nesta noite, nos torna cada dia mais parecido contigo, Senhor. Que possamos refletir a tua imagem e semelhança. Pai, que possamos olhar para a cruz e saber que nela foi pago, Senhor, a maior dívida. Que possamos olhar para a cruz e saber que nela, Senhor, foi o maior ato de amor de toda a história. Não há amor maior do que esse. Não há ninguém que nos ama da maneira que o Senhor nos amou e continua nos amando. Por isso que estamos aqui nesta noite, Senhor, para dizer que o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo que temos, é o ar que respiramos. O Senhor é tudo para nós, Pai. Nos ensina a olhar para Ti com os olhos de amor. E que o nosso coração, pelo anseio para estar na Tua presença, Senhor. Fala conosco nesse culto aqui nesta noite, Deus. Abre os nossos olhos, a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. E que possamos sair daqui nesta noite, Deus, com o coração incendiados pela presença, pelo derramar do Teu Espírito, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Querido, a ceia, ela não é apenas um ritual. A ceia, ela não é apenas um ritual de noite de ceia. A ceia é uma lembrança viva, o maior ato de amor de toda a história. Por isso que hoje a gente está aqui para celebrar a ceia do Senhor. No Calvário, o Filho de Deus, Ele se fez homem. Ele tomou a nossa culpa. Ele tomou as nossas dores. Ele colocou a culpa que era minha, a culpa que era sua, Ele colocou sobre Ele. Ele derramou o seu sangue por amor a mim, por amor a você. O sangue de Cristo foi derramado. O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz. E a cruz é a assinatura. É a própria assinatura do amor de Deus pela humanidade. Ali foi onde Ele assinou, Ele prova o amor dele pela humanidade. E a ceia é o momento da gente olhar para a cruz e falar para o Senhor: Senhor, obrigado pelo amor que sangrou por mim, pelo amor que sangrou por mim, que não voltou atrás, que foi até o fim. Querido, eu não sei você quando vai assistir, não sei se você já assistiu, mas é difícil. Eu já assisti várias vezes, mas quando eu assisti esse filme, Paixão de Cristo, é um filme, porque não é apenas um filme, é uma realidade. É uma realidade. Não é algo que a gente está vendo apenas falando: pastor, isso foi um filme bem gravado. Não, isso é algo que aconteceu. É algo que aconteceu. E quando a gente olha para isso, para aquele que nos amou de tal maneira,
que derramou o seu sangue, foi pendurado em um madeiro, um inocente. Um inocente. Você daria a sua vida por pessoas que não merecem? Você daria a sua vida por pessoas que levam a vida toda errada? Você daria a sua vida pelas pessoas que roubam, que matam, que faz algo errado? Ou melhor ainda, nem a sua vida você daria a vida do seu filho? Ninguém entregaria aqui. Ninguém daria. Mas Deus, com os olhos de amor, Ele entregou o filho dele por todos, por aqueles que não mereciam e não merecem, que sou eu e você, não merecemos esse amor. Querido, muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente deixa um ódio entrar no nosso coração, deixa que coisas entrem no nosso coração. Muitas vezes a gente vai assistir, às vezes você coloca ali com a televisão, a gente vai assistir um jornal e a gente vê pessoas que matam, que roubam, e o que é que a gente fala? Merecia morrer. Quem sou eu e quem é você para dizer que merece morrer? Quem somos nós para olhar para uma pessoa e dizer ela merece ser morta, ela não merece estar viva? Se fosse para não merecer estar vivo, aí você não estaria aqui hoje, porque aí você não merecia. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, pessoas subindo a favela ali, pessoas policiais trocando balas com bandidos, traficantes, e muitos morreram. Pastor, o senhor concorda com que eles subiram? Concordo que eles subiram, porque está tirando a paz da família, mas eu não concordo uma pessoa chegar com uma pessoa desarmada e matar ela. Não estou dizendo que não está ali, todo mundo estava armado, eles tinham que se defender. Mas tem pessoas que concordam, não só porque é bandido, está desarmado, tem que matar, eu não concordo. Deus que deu a vida, Ele que tira. O ser humano, ele não determina quem vive e quem morre. Quem determina quem vive e quem morre é Deus. O ser humano, ele não tem autoridade de tirar a vida de ninguém. E muitas vezes a gente deixa isso entrar no nosso coração porque a gente acha que a gente é bonzinho, que a gente merece. Não, pastor, eu mereço estar vivo, mas certa pessoa não merece. Quem disse isso? Quem disse que você é melhor do que ela? Quem disse isso? A Bíblia diz que ele, quando se entregou, ele morreu pelo monte de pecadores. Não foi por santos, não, pecadores. Esses pecadores é quem? Somos nós. Somos nós. Então, às vezes, a gente tem que limpar o nosso coração e se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu não mereço, mas obrigado pelo teu amor. Não deixe que o ódio entre no seu coração e você saia da sua boca que pessoas merecem morrer. Não é você, querida, a justiça vem dele. A justiça vem dele. Às vezes as pessoas cristãs olham para outra pessoa e falam: não, pastor, ele merece morrer. Tire isso do seu coração. Tire isso, não deixe que isso entre no seu coração. Quando a gente fala isso, a gente está se colocando falando: eu mereço. E aquele que acha que merece, esse é o que não merece mesmo. Agora, quando a gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu não merecia e nem mereço, mas obrigado por esse amor. Obrigado, Deus, por ter se entregado no meu lugar. Senhor, eu não suportaria. A dívida era minha, a dívida era sua, a dívida não era dele, mas Ele escolheu no meu lugar e no seu lugar. E o primeiro ponto que eu quero falar nessa ministração é o amor que decidiu sofrer. O amor que decidiu sofrer. Lá em Isaías, onde a gente leu, no verso 50, no capítulo 53, no verso 5, olha o que diz: mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, Ele não foi à cruz por obrigação. Pastor, Jesus foi colocado naquela cruz obrigado, pela obrigação, não. Jesus foi à cruz por decisão. Ele não estava ali obrigado. Ali havia um propósito: para que a gente novamente tivesse comunhão com Deus, para que a gente novamente tivesse comunhão com o Senhor. Jesus podia ter descido, Ele podia ter dito: basta, acabou, porque Ele era Deus. Mas
mas ele ficou por amor a mim e por amor a você. Ele não estava naquela cruz ali, querido, por obrigação, não foi obrigado. Foi uma decisão que ele tomou: eu pago a dívida. Jesus, ele podia ter dito: basta, eu não quero mais ficar. Mas a Bíblia diz que ele não falou nada. Ele ficou até o fim por amor a mim, por amor a você. A coroa de espinho, o rei dos reis foi coroado. Mas ele foi coroado, não foi com coroa de um rei, não, ele foi coroado com a coroa de espinho cravada na sua cabeça, o sangue descendo pelas suas vestes. Ele suportou a vergonha, foi colocado uma coroa de espinho sobre ele. Você não é o rei dos reis, você não é filho de Deus, humilhado. Já que você é o rei, a gente vai lhe coroar, mas coroa ele como? Uma coroa de espinho colocada sobre a cabeça dele. E a Bíblia diz que aqueles espinhos foi cravado, o sangue descia pelo seu rosto. Tudo isso porque ele me ama, porque ele te ama. Tudo isso por amor. As chicotadas, querida Bíblia, as chicotadas, a carne foi rasgada. Cada golpe era manifestação de amor, que absolvia a punição que era minha, que era sua. Ele foi chicoteado, cada chicotada rasgava, cortava, dilacerava o lado de Cristo, por algo que ele não tinha feito nada, inocente, sem culpa. O peso dos nossos pecados, a cruz era um lugar onde ele carregou o peso da nossa desobediência. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha o que diz. Amém? Olha o que diz o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de quem? De Deus. Ele não tinha pecado, ele era inocente. O sangue dele limpou não apenas a sujeira por fora, mas limpou a nossa identidade, o nosso registro diante de Deus. Ele se fez pecado, ele carregou o meu pecado, o teu pecado, o sangue dele foi derramado para que o seu pecado pudesse ser perdoado. O sangue de Cristo teria que ser derramado para que o meu pecado e o seu pecado, querido, fosse perdoado. Ele carregou aquela cruz. E também onde a gente viu nesse vídeo a lança no lado cravada em Jesus. O golpe final, a água e o sangue, a prova definitiva de que ele esgotou tudo o que tinha para nos amar. O seu coração foi perfurado para que o nosso coração pudesse ser curado. Na cruz Jesus não foi vencido, ele se entregou. O amor não o prendeu pelos cravos, mas pela compaixão. Quando o mundo via a derrota, o céu via rendição. E te vê que ele foi perfurado, uma lança lançada ao lado do Senhor. Ali foi o golpe final. A Bíblia diz que saiu sangue e água, cravado ao lado de Jesus, aquele que ele o amou, que decidiu sofrer por amor a mim, por amor a você. O amor que decidiu sofrer por nós,
coroa de espinho na cabeça, chicoteado, o peso do nosso pecado, que era a cruz. O copo, com aquela lança cravada ao lado. Onde você vai encontrar uma prova de amor maior do que essa? Onde você vai encontrar alguém que te ame dessa maneira? Enquanto o mundo estava vendo uma derrota aos céus, estava vendo rendição, onde ele estava trazendo novamente comunhão entre o homem e Deus. O sangue dele estava lavando os meus pecados e os teus pecados. O sangue dele estava trazendo novamente comunhão entre o homem e Deus. A dívida precisava ser paga. Eu não conseguia pagar. Você não conseguia pagar. Mas ele decidiu ir no meu lugar e no teu lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo isso porque ele me amou e te amou. Ele suportou tudo. Porque ele me amou e te amou. E a segunda coisa que eu quero falar para você: o amor que nos substituiu. O amor que nos substituiu. Olha o que diz lá em Coríntios, onde a gente leu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, vou ler novamente. Diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz Jesus trocou de lugar conosco. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele tinha pecado? Não, perfeito, sem pecado, puro, santo. E a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado fez pecador, por quê? Por mim e por você. Por mim e por você, ele se fez pecador. Vem cá, Arthur, vem cá, Tomé, Ezequiel, vem cá. Traz essa cadeira aí, por favor. Senta aqui, pode sentar aqui. Fazer de conta que Ezequias, ele tem uma dívida. E a dívida dele teria que ser paga com a morte. E Ezequias estava aqui, estava para ser julgado agora, condenado. E o juiz está para bater um martelo, que ele seria levado a sentença de morte. E antes do juiz bater um martelo para ser sentenciado, o juiz levanta a mão e pergunta: alguém aqui tem alguma coisa para falar? E Jesus, levantando as suas mãos, fala: eu tenho o que para falar? Eu sento no lugar dele. E o juiz olha para ele e fala: mas você vai sofrer. Eu sofro por ele. Você vai ter que dar a sua vida. Eu dou minha vida por ele. Você vai ser pregado numa cruz. Pode me colocar naquela cruz no lugar dele. Isso foi o que ele fez. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. A gente foi substituído. A cruz não era para ele, era para mim, era para você. Aquela cruz não foi feita para ele. No vídeo no qual você assistiu, mostra que aquela cruz, quando ela foi feita, ele ficou entre Jesus e Barrabás. Aquela cruz era maior, não cabia ele ali. No vídeo você vê as pessoas puxando o braço dele, deslocando para que alcançasse, porque não foi feita para ele. Foi o amor que nos substituiu. Ele tomou o castigo que era nosso para nos dar a vida dele. Ele pegou, você entende o que é isso? Ele pegar o meu pecado, o seu pecado, pegar a nossa vida e nos dar a vida dele. Saia do seu lugar, eu sinto do seu lugar, e eu dou a minha vida a vocês. Eu dou o meu lugar a vocês. O sangue que escorreu não foi um acidente, foi um propósito. Não
foi um acidente naquela cruz, não, foi um propósito ali. Cada gota de Jesus ali era gritando, eu te amo. Cada gota de sangue era um grito, eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Esse amor que nos limpa, que nos perdoa, que nos reconcilia com Deus. O amor que nos substituiu, tomou o nosso lugar. Um amor que não olhou para mim, não olhou para você com os olhos para te julgar, para te condenar, não olhou com os olhos de amor. Falou, eu quero ir no lugar deles. Eu sofro por eles, eu sangue por eles. Eu quero dar minha vida, meu lugar a eles. O amor que me substituiu e te substituiu. Você não precisa mais pagar a dívida já foi paga. Já foi paga. Ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Hoje somos sarados nele. Por isso que hoje você tem que entender que em Cristo não é fora, é nele. É em Cristo somos mais do que vencedores. Mas é nele, não é fora dele. Não tem como ser vencedor se você estiver fora dele. Ele tomou o meu lugar e o seu lugar para nos dar a vida dele. Então é nele que eu sou vencedor. É nele que eu venço as tentações. É nele que eu venço as tempestades. É nele que eu venço o gigante todos os dias que se levanta mais nele. Porque longe dele eu continuo um coitado, um pobre pecador. A minha vida e a sua vida está nele. Aquele, o amor que nos substituiu, o amor que pegou o meu lugar e o seu lugar. Então olha para ele, para esse Cristo. Ei, querido, aqueles dias difíceis que dá vontade de parar, não para. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou suportando. Você sabe o que ele suportou com você? Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Você entende a luta que ele passou por mim e por você? Pastor, mas as dificuldades das lutas são grandes demais. Eu sou humilhado demais. Ele foi humilhado por amor a mim e por amor a você. Por que você quer parar? Pastor, mas todo mundo está se levantando contra mim. Se levantaram contra ele, por amor a mim, por amor a você. E por que você quer parar diante das lutas? E por que você quer parar quando está difícil? Lembre-se que no difícil, lembre-se que um coroa de espinho na cabeça, chicoteado, carregando uma cruz, ele não voltou atrás. E por que nós queremos desistir do Senhor por causa de uma luta? E por que nós queremos parar por causa de qualquer luta, por causa de qualquer tempestade? A gente quer desistir. Lembre-se, ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você. Mas nós, muitas das vezes, queremos estar com ele, como o Júlio falou, só por aquilo que ele quer nos dar. Que ele quer nos dar, não, que a gente quer, que ele nos quer, deseja, que ele nos dê. E quando recebemos, a gente quer ir embora. Mas, querido, no sofrimento não abandona ele. Está difícil. Olha o que ele suportou por mim, suportou por você. Um amor que nos substituiu. Um amor que nos substituiu. Então, pastor, está difícil demais. Então liga se está difícil, continua olhando para ele. Você acha que aquele que não voltou atrás daquela cruz, que não voltou atrás diante daquela humilhação, ele vai te deixar só no meio de uma luta? Ele vai te deixar só por causa de uma tempestade que se levantou? Ele não vai, querido. Ele não vai. Continua acreditando nesse Jesus, ele é fiel. Amém. Aleluia. Continue com seu coração posto nele.
Ele tem o melhor para mim, para a tua vida. Pastor, mas aqui eu estou sofrendo demais, é luta demais. Haverá um dia que não haverá nem choro e nem ranger de dente naquele dia com ele. Você não é cidadão daqui, você é cidadão celestial. Somos cidadãos celestiais. O nosso lugar não é aqui. Aqui estamos apenas de passagem. Ele suportou tudo isso para preparar um lugar para mim e para você. Ele trocou de lugar. Trocou. Ele falou, eu quero ir no lugar dele. Terceira coisa. O amor que nos chama à comunhão. Querido, eu acho tão interessante que Jesus, quando ele está ali na mesa, sentado com seus discípulos, no partir do pão, Jesus vai partir o pão. Jesus sabia que na mesa existia o traidor, não sabia. Jesus sabia que ali era a última ceia com eles. Jesus sabia que naquela mesa alguém ia trair ele. E mesmo Jesus sabendo, olha o amor, a simplicidade desse Jesus, sabendo que na mesa existia um traidor, Jesus, junto com seus discípulos, a última ceia, ele parte o pão, diz, esse pão é o meu corpo, que é dado por vós. Ele diz, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, anunciarem a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém. A morte de Jesus, ela não foi um acidente, foi um propósito. Jesus, quando ele está à mesa junto com seus discípulos, ele sabia que naquela mesa existia alguém que ia trair ele. Mas ele não se levanta daquela mesa e vai embora. Ele continua lá no mesmo lugar. É o amor que nos chama à comunhão. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 11. Quero que vocês leiam comigo. Amém? Onde eu já falei aqui para vocês, mas quero que vocês leiam também na sua Bíblia. Diz, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice, e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. A Bíblia diz, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. A Bíblia diz que Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele está falando aqui, porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Para vir tem que estar vivo. E a Bíblia diz, é até que Ele venha. Se Ele vem por causa de que Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele vai voltar para buscar o seu povo. Querido, na cruz, onde eu falei para você, Ele trocou de lugar. Mas eu quero que você entenda que a ceia, ela é a memória e a missão. A ceia, ela é a memória e a missão. A memória é porque lembramos do sacrifício. Quando a gente vai cear o Senhor, a gente está lembrando do quê? Do sacrifício da cruz. E a missão, pastor? A missão é porque anunciamos o amor de Cristo ao mundo. A gente está anunciando esse amor ao mundo. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, a gente está declarando, eu sou fruto desse amor que sangrou em mim. Quando eu como do pão, eu bebo do cálice, eu estou anunciando o amor que sangrou por mim, o amor que sangrou por você. A ceia, querido, ela não é para quem é perfeito. Que é isso, pastor? Não, a ceia não é para quem é perfeito. Não, pastor, a ceia é para pessoas perfeitas. Não, a ceia não é para quem é perfeito. A ceia é para quem foi perdoado. Não é para quem é perfeito, é para quem foi perdoado. Não é para quem nunca errou, querido. É para quem reconhece o amor que o levantou, que o transformou. A ceia não é para quem nunca errou. É para quem reconhece o amor que lhe mudou, lhe transformou.
Então tire da sua mente, pastor, a ceia, participar da ceia eu tenho que ser perfeito. Não é para perfeito. A ceia é para aqueles que foi perdoado, que reconhece. Eu participo da mesa, eu como do pão, eu bebo do cálice, porque há um amor que sangrou por mim. E esse amor, ele nos traz a comunhão, ele nos chama a viver em comunhão. E o que é viver em comunhão, pastor? Querido, muitos de nós estamos perdendo a comunhão. Cristo, quando ele reparte ali o pão, ele está sentado aonde? À mesa, em comunhão. Lembre, a mesa na sua casa é muito importante. A mesa na sua casa é muito importante. Você sentar na sua casa, junto com a sua família, almoçar, jantar à mesa. Lugar de comunhão. Lugar de comunhão, tá com a família ali. Cristo, ele deixa que a mesa é lugar de comunhão. Por isso é muito importante isso. Pastor, eu sou igreja sozinho em casa. Não. Precisamos disso aqui, ó. Fazemos parte do corpo de Cristo. E você sozinho, você não é igreja. Um corpo. Aqui a Bíblia diz que somos parte do corpo. E quem é a cabeça? Cristo. Então eu sou parte do corpo, você é parte do corpo. Então você sozinho, você não se torna um corpo. Por quê, pastor? É necessário eu estar na igreja. Hoje temos as igrejas do desigrejados, que não precisam ir para a igreja, eu sirvo a Deus em casa. Eu sou crente em casa, cuidado com isso. A Bíblia diz: não deixei de congregar, como é costume de muitos. Precisamos de comunhão, ambiente desse aqui. Tem dias que você vai estar fraco. Tem dias que você não vai estar, não tem força de estar aqui. Você precisa de irmão que pega na sua mão falando: olha, eu vou com você. Eu te ajudo. Segura aqui meu ombro, segura aqui, eu vou dar um ombro para vocês fora para você. Sabe por quê? Porque tem dias também que são difíceis para mim. Não é só para você que está aí embaixo, não. Tem dias que você tem vontade de parar, tem dias também eu sim. Mas para onde eu irei, que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, que nele eu encontrei alegria. Para onde eu irei, que nele eu encontrei propósito, Lidiane. Para onde eu irei, que nele eu sei agora o que é viver, não é ilusão, é viver verdadeiramente. Encontrei lugar de comunhão, onde temos uma família, irmãos, que podemos contar um com o outro. Antes eu tinha mesa de bar, que você fala para uma pessoa uma coisa, no outro dia todo mundo está sabendo. Não, prefiro um lugar desse de comunhão. Por isso é o amor que nos chama para viver em comunhão. Não queira ser crente sozinho. Não se tranque, não se isole. Precisamos de pessoas, querido. Precisamos uns dos outros. Por isso, quando ele está sentado à mesa, ele parte o pão, ele divide ali a mesa. Comunhão. Não perca essa comunhão na sua casa. Não perca esse momento de comunhão dentro do seu lar. Por isso que eu gosto de célula, de estar em célula, porque célula insere isso. A gente tem a célula, no momento da célula, tem aquele banquete, conversamos, brincamos. Aqui você ouve a palavra, mas na célula você pode também falar, também perguntar, tirar dúvida. Por isso que é muito importante você inserir em uma célula. Porque célula você pode falar das suas dificuldades com algum irmão na comunhão ali. Ter comunhão com outro. Por isso, se você não faz parte de uma célula, querido, você tem que se inserir em alguma célula. Porque célula é muito importante. Eu sou fruto de uma célula. Eu tinha vergonha de entrar numa igreja, mas eu fui numa célula. Sem querer, mas fui. Eu digo, eu não vou na igreja, porque todo mundo fica olhando para mim. Ninguém está olhando, mas a gente acha que todo mundo está olhando. É difícil, mas numa célula eu fui. E célula é mais fácil de inserir as pessoas, quando as pessoas entendem o ambiente de uma célula. Quinta-feira eu não consegui ir para a célula, tive que levar minha esposa no CEMEC. E a gente não foi, eu e nem ela. A gente ficou sabendo que a célula foi uma bênção. Pastor, todo mundo falou. Falaram até da senhora lá também. Rubiana falou, a mãe
amém, glória a Deus. Que bênção, pastor, ela falou e ela falando, pastor, é tão bonito. Eu fico, glória a Deus, filha. Amém. Você vê a importância de uma célula, vem aqui, ela nunca conversou com ela. Foi numa célula, conheceu ela, viu? Aí já começa a se inserir, pastor, que bênção ela é. Você vê que célula é importante, a gente começa a conhecer um outro. Entender, trazer uma comunhão. E ela chegou na barbearia falando. Aí foi Douglas que falou, é a mãe de Igor. Ela foi a mãe de Igor, falou ela, falando uma bênção. Douglas falando da célula lá, pastor Aline falou, todo mundo falou. Disse, glória a Deus, acho que eu não vou nessa célula mais não, porque vocês vão falar mais. Quando eu não estou. Porque quando eu estou na célula, ninguém fala. Eu digo, fala Lidiana, amém, pastor, continua. Fala fulano, amém, pastor. Ninguém quer falar. E quando eu não vou para a célula, todo mundo fala. Acho que eu não vou para essa célula, eu vou procurar outra célula. Porque os irmãos, todo mundo fala, compartilha da palavra, mas célula é isso, irmão. Aqui você só me escuta, mas na célula você pode dar seu testemunho. Na célula você pode falar aquilo que Deus está falando no seu coração. Teve células que eu fico, eu não consegui fazer a célula. Teve uma célula que eu lembro, eu fui fazer na casa de Aline. Aline vai lembrar agora que a gente não conseguiu dar palavra. Foi só louvor, Deus tomou conta daquela célula que não conseguiu ter palavra. Ficou só a gente no louvor. E no louvor já tinha um sobrinho dela aceitando Jesus. E tomou conta daquele ambiente. Como é que vai ter palavra na célula dessa noite? Eu fiz célula só com louvor. Células que eu já vi que não conseguiu ter palavra. Porque Deus pegou um ambiente que pessoas chorando, caindo na célula, querendo esse Deus. Eu falei, Deus, já está falando através da palavra, não precisa falar mais nada. Cada célula é um ambiente diferente. Eu já fiz células com 3 pessoas. Célula com 49 pessoas, fiz uma célula com 49 pessoas, já fiz células com 3 pessoas. Mas como é que a gente fez célula com 3 pessoas? A gente ligou uma televisão que tinha na barbearia, se ajoelhamos no chão e começamos a chorar o Senhor por aquela célula. Com vidas. Na outra semana tinha 49 pessoas na célula. 49, cheguei na frente da barbearia e falei, meu Deus, claramente, estava cheia a frente da barbearia de gente. Nunca tinha visto negócio daquilo. O que aconteceu na minha barbearia? Quando eu cheguei na frente da barbearia, eu olhei assim, o irmão falou, pastor, vieram tudo para a célula. Você sabe como ele falou assim? Pegamos o carro, voltamos para abrir uma barbearia e todo mundo entrou. E fui correndo para a igreja buscar cadeira no carro. Quando a gente voltou, que pegou a reta das casas novas, a gente olhou outra turma na frente. Aí me falou, já é outras pessoas. A gente voltou para a barbearia para pegar mais cadeira. Ficou todo mundo assim, ó, dentro da barbearia, um colado do outro. 49 pessoas. Vidas aceitando ao Senhor. Comunhão. Amém. Comunhão. É bom estar junto. Cristo nos ensinou isso. Lugar de comunhão, lugar de partir o pão. Irmão, por isso que a gente dá uma igreja, onde as pessoas, eu brinco com os meninos, falam, filho, convidou para ir na sua casa, eu vou. Se tiver comer farinha com ovo, eu como. A gente brinca, vai na casa de todo mundo, porque é a igreja que eu gosto de lugar de comunhão. Eu não tenho nada a ver com que eu falo, placa de igreja não salva. Placa de igreja não salva ninguém. Ah, pastor, se eu for para outra igreja, o senhor vai ficar com raiva de mim? Eu quero ser sério com você, querido. Eu não vou, sabe por quê? Porque não foi eu que morreu por você. Quem morreu por você foi Jesus. Não vou. Não foi eu que morri por você. Quem morreu por você foi ele. Não foi eu, porque eu vou ficar com raiva. A gente tem que viver em lugar de comunhão. Ah, mas eu sou de outro ministério, e daí? É o mesmo Deus que a gente serve. É o mesmo Cristo. Temos que andar em comunhão, unido um com o outro. Ele nos ensinou isso. Está inserido no corpo. Não, mas eu faço parte do outro ministério, serve a Deus, então você faz parte do corpo. Temos que estar inserido em comunhão um com o outro. Ele nos ensinou isso. Entenda isso. Porque quando ele se entregou naquela cruz, ele não olhou para quem era perfeito e quem era perfeito. Não. Ele se entregou por todos. Todos. Ele não fez exceção de pessoa. Ele não escolheu por quem ele morreria. Não. Ele morreu por todos. Então, querido, só porque a pessoa é de outro ministério, aprenda a amar ela também. Porque não é placas de igreja, é Deus. É Ele. É Ele. E meu filho caminha comigo. Se um dia ele dizer, papai, eu quero ir para outro ministério, eu vou fazer o quê? Vou ficar com raiva? Não.
Amém. Só tem uma pessoa que eu não largo, é minha esposa. Ela diz, vou não, traga arrastando. Mas, meu filho, se ele dizer, pai, eu vou para outro ministério, eu tenho que abençoar, porque eu não vou ficar triste por isso. É o mesmo Deus que não foi eu que morri por ele, foi Cristo. Foi ele. Então eu quero que você entenda que Cristo é o amor que nos chama para viver em comunhão. Amém. É comunhão, não quero andar só. Não quero estar sozinho. Aprenda a amar o seu próximo. Manda mensagem para eles. Queridos, somos uma família. Está lá no grupo da igreja. Você vê muitos irmãos aqui. Chega lá, você nunca mandou uma mensagem, pega um dia. Manda uma mensagem para aquela pessoa de Deus, para ela. Às vezes ela está precisando de uma palavra. Você é um canal de Deus para a vida dela. Ah, pastor, mas eu não conheço. Somos uma igreja pequena, a gente tem que se conhecer. Legal. Se conhecer. Porque se deixar tudo, às vezes para o pastor, não estou aqui chorando para vocês não, mas eu quero que vocês se deixar tudo para mim, às vezes eu não vou conseguir saber da dor de Raul, porque eu estou preparado com a dor do Léo. Às vezes nem terminei de ajudar Léo, está lá no dia prezando uma coisa e tem outros, mas se a gente viver como família, em comunhão, a gente vai estar pegado na mão do outro. Enquanto eu estou cuidando de um, o Júnior já está falando, pastor, eu estou conversando com o Arthur, o Raul já está conversando com o Lenilson, e a gente viver desse jeito, um ajudando o outro. Comunhão. Igreja é isso, querido. Igreja não é a pessoa olhar, entrar por aquela porta e a gente está olhando para a sandália e para a roupa dela, não. Igreja não é isso, não. Ah, o irmão sentado do seu lado, você está olhando o defeito dele, para de olhar o defeito dele. Quer olhar o defeito de uma pessoa que você conhece ela bem, chega em casa, você vai para frente com o espelho. Porque pensa numa pessoa que você tem o defeito dela aqui. Só basta ficar de frente com o espelho. Conheço ela bem. Sei o que ela precisa mudar, onde precisa melhorar. Então não precisa falar de ninguém, é olhar para o espelho e falar daquela pessoa que eu estou vendo lá. Porque dessa sem defeito. Então às vezes a gente está olhando para o fundo do irmão e falando do defeito dele, ou você ajuda, se não for para ajudar, para de falar. Cristo nos chamou para viver em comunhão. Em comunhão. É um amor que nos chama para viver isso. Então se você não faz parte de uma célula aqui, se insira em uma célula. Viver nesse ambiente, viver em comunhão, ter proximidade um com o outro. É tão ruim a gente estar num ambiente onde a gente não tem comunhão. Sempre eu falo para os irmãos, se for para uma igreja que eu chamo para visitar aqui, eu digo sempre. Eu falei para ele. Não é obrigado a permanecer. Você sabe, pastor, você tem que a igreja vai estar com a vida, não é obrigado a ficar aqui. Mas uma coisa eu digo sempre, fique no lugar onde você sente a presença de Deus. Amém. Não fique em lugar onde homens obrigam você a ficar. Porque tem lugar que as pessoas obrigam, você tem que fazer parte daqui. Não sentir presença, vai te embora, irmão. Fique no lugar onde você sente presença de Deus, onde você se sente bem, não por obrigação. Eu gosto de lugar onde eu me sinto bem. Sinto presença de Deus. Tem lugares que quer prender você. Já chegou pessoas para convidar os irmãos da nossa igreja aqui, que eu não quero citar nome, mas falando que ele tinha que fazer parte da igreja dele, porque aqui não era um lugar para ele que Deus queria falar. Falei, menino, por que não foi atrás lá no momento de eu ganhar? Passei noites orando, ficando até altas horas da madrugada, sentado com a pessoa, orando por ela. Ela chegava na minha casa chamando, e meia-noite minha esposa me acordava, eu saía, sentava com ela. Quando eu ganhei para Cristo, o cara dele vai dizer, não, Deus mandou você ficar na minha igreja. Se ele tivesse me falado, por que você não foi atrás dele lá na rua? Agora, depois que está dentro, inserido dentro do ministério, fica fácil. Sempre eu falo, querido, prega para pessoas que não conhecem a Cristo. Quem já está inserido no ministério, fica em paz. Ah, pastor, mas ele quer caminhar conosco, a porta está aberta. Mas eu não vou estar querendo trazer pessoas que estão dentro de outro ministério. Não, porque eu não. E o nosso papel aqui não é esse, é pregar para quem? Para quem não conhece a Cristo. Amém. Tem muitas pessoas que hoje participavam de outro ministério, estão caminhando com a gente. Mas não foi porque a gente foi atrás, não. Se sentiu bem, a casa está aberta para qualquer um. Amém. Aleluia. A gente só quer, querido, Cristo nos ensinou isso, é um amor que nos chama para viver em comunhão.
Amém? Fica de pé no seu lugar.